Diga: minha condição biológica está sobre e determina meu comportamento. Olha a voz das irmãs. Dá glória a Deus só as irmãs. Dá glória a Deus só os varões. Aí, ó, grave. Voz de homem é grave. Homem não chama as irmãs de miga. Povo de Deus, paz do Senhor Jesus. Aproveitando que vocês estão de pé, vamos abrir a Bíblia Sagrada, por gentileza. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 3. E apareceram distribuídas entre eles línguas como que de fogo, que repousava sobre cada um deles. Por favor, faça assim com a sua mão. Diga: sobre a cabeça de cada um deles. Obrigado. Podeis assentar. Eu quero falar sobre um tema bastante atual, perigoso. Se você for compartilhar no Facebook alguns pedaços, você pode me complicar, você pode se complicar, a não ser que você filme essa pregação inteira e poste lá. Eu quero falar com vocês sobre ideologia de gênero. E as escolas estão dentro do propósito de ataque satânico. Vocês, adolescentes, são o alvo do inferno. E o diabo quer convencer a mente dos nossos adolescentes. Não são os jovens, não são os adultos, são as crianças e os adolescentes. Ideologia de gênero. Você precisa aprender o que eu vou pregar para você aqui. Você precisa gravar o áudio do que eu vou pregar para você aqui. Você precisa adquirir um livro que o tema é uma interrogação. Nascido gay, aí tem uma interrogação. Não é de um escritor cristão, é simplesmente um especialista na área. E eu tomei como base o tema de vocês, o capítulo do tema de vocês, o livro onde está o capítulo do tema de vocês. Eu disse ali entre amigos que na oração por batismo no Espírito Santo é preciso que o som se mantenha bom, é preciso que a voz do pregador seja ouvida, e quem está buscando o batismo se mantenha focado em receber o dom de novas línguas. Ou seja, Atos 2 diz que repousou sobre cada um deles línguas repartidas como que de fogo, sobre a cabeça, porque o poder do Espírito Santo, antes de qualquer coisa, é um avivamento mental. Não se perde a consciência, ao contrário, quando se é cheio do Espírito Santo, sua mente se expande. Paulo disse em Romanos 10, a palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. É uma capacidade mental
Mas essa capacidade mental se manifesta através do nosso falar. E essa capacidade mental que se manifesta através do nosso falar é dada pelo poder do Espírito Santo. Então você primeiro, quem está me ouvindo diz amém. Você primeiro precisa ter um avivamento mental para que na sua escola você seja um instrumento para vencer esse conjunto de ideias. Conjunto de ideias instrumentais que quer mudar a sociedade. Ideologia de gênero. Tem duas palavras aqui que vocês precisam prestar bem atenção, porque cada menina de Deus, cada rapaz de Deus na escola estará sendo afrontado, confrontado por esse projeto do inferno. Perceba, por favor, que a expressão ideologia significa conjunto instrumental de ideias. Conjunto de ideias com o propósito de destruir, desconstruir o que é normal, desconstruir o que é bíblico, desconstruir o que é comum. E gênero, a palavra gênero é como eu me sinto, é a realidade de como eu me sinto sexualmente e socialmente. Ideologia de gênero, ideia que impõe meu sentimento como regra, determinando o meu comportamento. E se nós não buscarmos o poder do Espírito Santo, se nós não tivermos um avivamento mental, daqui a pouco vai proliferar, vai aumentar a quantidade de crentes. Acredite que já tem crente debatendo comigo no direct lá no Instagram e em alguns comentários de Facebook que a pessoa nasce gay. Já teve pastor me dizendo que pela infância ou na criança já se percebe que ela é uma criança homossexual. Eu quero, em nome de Jesus, dizer a vocês, baseado em Atos dos Apóstolos, que o Espírito Santo nos dá poder para vencer ideias malignas. O Espírito Santo nos dá poder para quebrar ideias antibíblicas. Atos vem quebrando ideias. E esse evangelho de Atos chegou até nós, porque os pentecostais são aqueles que acreditam na contemporaneidade dos dons que foram manifestados no dia de Pentecostes. É por isso que você é pentecostal, porque você acredita na atualidade dos dons. Você acredita que ainda hoje Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo? Você acredita? Ainda hoje Jesus usa-nos em dons espirituais. Nós acreditamos nisso. Então, essa é uma mensagem um pouco complexa. Vou pregar para adolescentes, mas só de vocês serem pentecostais, vocês precisam entender que o pentecostalismo não nasceu na Rua Azusa, não nasceu em Belém do Pará. 1901, 1 de janeiro de 1901, numa escola metodista, enquanto o professor ensinava sobre Atos dos Apóstolos, uma menina, uma moça, disse: eu quero receber o que está escrito em Atos 2. Os professores oraram, ela recebeu o batismo, começou a falar em outras línguas, 3 dias falando em línguas estranhas. No 3º dia descobriram que ela estava falando em chinês. E o que aconteceu? Enviaram a irmã como missionária para a China. Na minha introdução, deixa eu lhe dizer, nós éramos referência
de envios missionários, porque nós quebramos e quebrávamos paradigmas. Mas por causa de alguns reformodinhas, nossos jovens e adolescentes estão deixando de acreditar na contemporaneidade dos dons, estão deixando de acreditar no batismo com o Espírito Santo. E nós precisamos resgatar isso em nome de Jesus. Já perdemos para a China, já perdemos para a Nigéria. O Brasil era o país que mais enviava missionários. O Brasil era o país que mais quebrava ideias em outros países. Primeiro, hoje, Nigéria. Segundo, China. Terceiro, Brasil. Deixamos de ser o polo pentecostal. Por quê? Porque nós estamos dando descrédito à nossa essência, à nossa raiz. E nisso que eu estou falando aqui, está inserido a minha mensagem. Deus dará a esses adolescentes, jovens, família que me escuta aqui hoje, poder para quebrar essa ideia de ideologia de gênero, poder para quebrar essa falsa doutrina, em nome de Jesus. Veja que Atos quebra ideias. Capítulo de número 1, os discípulos disseram assim para Jesus: Senhor, será agora que o reino de Israel será restaurado? Eles tinham uma ideia de que Jesus veio para restaurar a glória política de Israel. Aí Jesus quebrou essa ideia e disse: não, vocês não vão receber poder para lutar contra Roma, vocês vão receber poder para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e nos confins da terra. No capítulo 2, quando o Espírito Santo encheu os 120 e eles começaram a falar em outras línguas, outra ideia o poder do Espírito Santo quebrou. Os crentes estavam falando ali a glossolalia em outras línguas, e o que as pessoas diziam? Estão embriagados, perderam a consciência. E enquanto eles zombavam dos cristãos cheios do Espírito, Pedro ouviu. Só de Pedro ouvir, quebrou a ideia de que o Espírito Santo rouba a consciência. Pedro ouviu, Pedro se levantou e disse: varões, esses homens não estão embriagados. Aí Pedro quebra a ideia e Pedro diz: eles estão cheios do Espírito Santo, como prometeu Joel. Ou seja, a ideia de que ser cheio do Espírito Santo se perde consciência foi quebrada em Atos 2. Em Atos 3, Pedro e João subiu ao templo para orar. O camarada estendeu a mão e disse: me dá esmola. Pedro disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Pedro estende a mão e ajuda o cabra, levanta, salta e entra no templo bendizendo e louvando a Deus. Aí a Bíblia diz que começaram a olhar para Pedro e João. Pedro, olhando para o povo que olhava para ele, disse: gente, não olhe para nós como se fosse pelo nosso próprio poder que esse homem foi curado. Não façam isso, porque ele foi curado pelo Cristo que vocês negaram. Ele foi curado, Atos 3, pelo Cristo que vocês negaram. Aqui Pedro está quebrando mais uma ideia satânica. Às vezes o diabo coloca na mente dos jovens, adolescentes e qualquer um, de que na área que você fracassou, na área que você pecou, na área que você caiu, nesse assunto você não tem mais autoridade para falar. Nesse assunto você não pode mais falar nada sobre. E assim muitos se calam, assim muitos recuam. Pedro, que pregou contra a negação em Atos 3, foi o mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes. E esse Pedro que negou Jesus 3 vezes, em Atos 2 foi cheio do Espírito Santo, porque em João 21 foi perdoado por Jesus. E em Atos 3 ele está pregando contra o pecado que ele praticou. Se nós estivéssemos lá, nós diríamos: pastor Pedro,
Uma pausa, por favor, e chega aqui no cantinho. Pastor Pedro ia olhar para a multidão, para que ele estava pregando em Atos 3, iria chegar até nós e dizer: pois não. E nós diríamos: não prega contra a negação, porque tu também já negou Jesus. Não toca nesse assunto, tu vai passar vergonha, cara. Alguém vai jogar ovo em você. Alguém vai vaiar você do meio da multidão. Eu tenho certeza que pelo que Pedro escreveu na primeira carta, Pedro olharia para nós e diríamos: não, eu posso pregar sim, porque o sangue de Jesus já me purificou de todo o pecado. O diabo não me prende ao meu passado. Eu sei a dor do que é negar Jesus, diria Pedro. Eu sei o que é a dor de permanecer negando Jesus. Mais uma ideia foi quebrada. Quando você chega em Atos dos Apóstolos, capítulo do número 4, prenderam os 2 homens de Deus e pensaram que eles presos seriam limitados. E diz a Bíblia que Pedro, cheio do Espírito Santo, versículo 8, deu uma resposta. Eu acho isso maravilhoso. Capítulo 2, Pedro é cheio do Espírito. Capítulo 4 se repete. Capítulo 4 ainda, versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Qual é a falsa ideia que muita gente tem? Eu já recebi o poder do Espírito, não precisa mais repetir. É o que muita gente prega na internet, que o poder do Espírito Santo foi só para aquele dia e não se repete mais. Mas quando Pedro prega em Atos 2, Pedro quebra essa ideia e diz: essa promessa é para nós, é para vossos filhos, é para aqueles que estão longe, é para todos quantos o Senhor chamar. O mesmo Pedro que foi cheio no capítulo 2 é cheio de novo no capítulo 4, e a igreja que tinha sido cheia no capítulo 2 foi cheia de novo no versículo 31 do capítulo 4. Ou seja, eu estou mostrando para vocês que o Espírito Santo nos dá poder para quebrar ideias. Vou perguntar: o Espírito Santo nos dá poder para quebrar? Só os meninos. O Espírito Santo nos dá poder para quebrar ideias. E as meninas? O Espírito Santo nos dá poder para quebrar ideias. Quando você chega em Atos capítulo 5, o Espírito Santo quebra mais uma falsa ideia. O que? Um casal projeta mentir para o pastor da igreja na hora da oferta. Então aqui nós temos ideias que permanecem até hoje. Nada a ver mentir. Segundo, não tem nada a ver desrespeitar pastor. É homem como nós. Terceiro, a oferta não é uma hora importante do culto. Pois bem, um casal mentindo para o pastor da igreja na hora da oferta. O que aconteceu? O Espírito Santo matou. Primeiro marido, 3 horas depois, como não tinha um WhatsApp, ninguém avisou para ela e parece que não tinha fofoqueiro. 3 horas depois, ela veio com a mesma mentira, morreu. Quebre essa ideia na sua mente de que hora da oferta não tem nada a ver no culto. Para Deus é importante. Segunda ideia que precisa ser quebrada: pastor é homem como qualquer um. Não é. É uma autoridade estabelecida por Deus que tem que ser respeitada. Terceiro, quebre essa ideia de que mentirinha Deus vai perdoando, porque o diabo é o pai da mentira, e quem vive na prática da mentira está em concordância com a filha do diabo. Sendo assim, o diabo é seu parceiro. E tire a ideia de sua cabeça de que Deus não mata, porque Deus mata. Está aqui em Atos capítulo 5. Outra ideia quebrada em Atos capítulo 6. A Bíblia Sagrada diz que teve contenda na igreja. Por que contenda? Porque as viúvas dos homens de fala grega estavam sendo esquecidas.
porque tinha que dar comida para todo mundo, projeto social na igreja. Mas aí teve contenda na igreja, Jesus sarando, salvando, curando, batizando, renovando, e os irmãos brigando por causa de comida. Meu Deus do céu, os crentes brigam por qualquer coisa. E aí chegou na liderança, chegaram para discutir com a liderança. As irmãs estão sendo esquecidas, não estão dando comida direito, está tendo grupinho na igreja, está tendo aí uns irmãos que estão se sentindo melhor que os outros. Aí o pastor, a liderança, olhou para quem veio reclamando e disse assim: volta lá e vocês escolhem homens, 7 homens de boa reputação, cheios de sabedoria e cheios do Espírito Santo, para pregar? Não. Para cantar? Não. Para cumprir a agenda? Não. Para ser pastor presidente? Não. Para ser líder? Não. Para quê? Para dar comida para quem tem fome. Quais características? Caráter, boa reputação, sabedoria, preparo intelectual e cheio do Espírito Santo. Mais uma ideia quebrada, porque pra gente ser cheio do Espírito Santo é para ser pregador, ser cheio do Espírito Santo é para cumprir a agenda, ser cheio do Espírito Santo é para ser pastor. Aí você chega em Atos 6 e o Espírito Santo diz: falsa ideia, eu também te encho para colocar comida na boca de quem não tem, eu também te encho para você servir como diácono, eu também te encho para você servir o próximo. O que você está fazendo? Eu estou jejuando para eu ser cheio de Deus. Aí o cabra é cheio de Deus e não cuida mais de ninguém, não ajuda mais de ninguém, não serve mais de ninguém. Tão importante quanto tirar o pão da boca para jejuar é colocar o pão na boca de quem tem fome. O Espírito Santo vai quebrando conceitos, o Espírito Santo vai quebrando protocolo. Você chega em Atos capítulo de número 8. Qual era o protocolo que o judeu tinha? Qual era a ideia que eles tinham? Eu estou falando de ideia. Ideia não é doutrina. Tudo isso que está sendo quebrado são ideias. E eu não estou na ideologia de gênero. Daqui a pouco eu chego. Entenda que no capítulo 8, os judeus ainda diziam: judeus e samaritanos não se comunicam. Os judeus tinham uma ideia de que eles eram superiores aos samaritanos. Mas o Espírito Santo veio, capacita Filipe. Filipe vai lá e prega a ideia de que judeu e samaritano, e quebra a ideia de que judeu e samaritano não se comunicam. Filipe prega para eles. Quando você chega no capítulo 8, versículo de número 14 a seguir: quem vai em Samaria orar para que os irmãos recebessem o Espírito Santo? Diga comigo, Pedro e João. Quando você lê os evangelhos, principalmente Lucas, você vê que Jesus disse assim: ó, vão lá em Samaria e achem hospedagem para mim. Eles foram. Chegando lá, os samaritanos disseram: não vamos hospedar vocês. Aí voltaram para Jesus e disseram: Senhor, os samaritanos disseram que não vão hospedar a gente. Agora, Pedro estava entre eles e João também. O Senhor não quer que a gente ore para Deus mandar fogo do céu e matar os samaritanos tudinho, não? Os mesmos que queriam matar os samaritanos porque tinham a ideia de que eram inimigos, esses, no capítulo 8, a partir do versículo 14, foram lá em Samaria, estenderam as mãos e disseram: Jesus, enche os samaritanos com seu espírito. Esses que antes queriam a destruição, agora são instrumentos para que eles fossem cheios do Espírito Santo. Aí eu encerro as ideias em Atos, porque só vou continuar até meia-noite. No capítulo de número 9, o Senhor aparece a quem? A Saulo. E já mude essa ideia que Deus mudou de Saulo para Paulo, é a mesma pessoa. O Senhor aparece a quem? A Saulo. Ele cai, ele fica cego. Jesus veio a ele e o chamou. Pedro disse no capítulo 1, ideia de Pedro. Pedro é cheio no capítulo 2, mas Pedro disse no capítulo 1. Ele disse no capítulo 1 que para ser apóstolo tinha que ter visto Jesus subir. Mas para chamar Paulo, Paulo não viu Jesus subir, mas Paulo viu Jesus descer. E depois Paulo é levado ao terceiro céu. E os discípulos diziam: para ser apóstolo tem que ter começado a seguir Jesus desde o batismo de João até nós, 3 anos com Jesus.
Aí você chega em Paulo, quem está me ouvindo diz amém. Quando você chega em Paulo, Atos capítulo 9, 3 dias. Quantos dias? Os discípulos andaram quantos anos com Jesus? 3? Me ajuda, 3? E Paulo tem quantos dias de crente? Então os discípulos anos, Paulo dias. Deus quebrando ideias em Atos, porque eles diziam, no mínimo 3 anos com Jesus, e Paulo 3 dias com Jesus. Os discípulos que andaram entre 3 a 3 anos e meio com Jesus, demoraram 3 a 3 anos e meio para aprender a orar. Jesus estava orando, eles dormiam. Para aprender a jejuar, nunca jejuaram. Para serem cheios do Espírito, 3 anos. Quando você chega em Atos 9, em 3 dias, Paulo ora, jejua e é cheio do Espírito Santo. Você entendeu que o Espírito Santo dá poder para quebrar ideias, sim ou não? Então vamos falar agora, vamos quebrar essa ideologia de gênero, que é um conjunto de ideias para destruir nossos adolescentes, para destruir as nossas crianças. Gênero é como eu me sinto sexualmente e socialmente. É a ideia deles, não é o que sou. Todos vocês que estão me ouvindo aqui sabem que sexo define. Qual o seu sexo? Masculino. Qual o seu sexo? Feminino. Pronto, definiu. Sexo MF. Mas a ideologia de gênero não vai perguntar seu sexo, vai perguntar o seu gênero. Isso é uma ideia satânica. Para eles, o sexo se refere à minha condição biológica, como eu nasci. O gênero, minha percepção psicológica. O gênero é uma autopercepção. E do jeito que eu me vejo, me escuta. Do jeito que eu me vejo, eu vou me comportar, independente do modo que eu nasci. A ideologia quer quebrar isso. Se o menino nasce com órgão de menino, ele tem que usar calça, tênis, cueca e cabelo de macho. Se nasceu fêmea, sapatinho bonitinho, calcinha, vestidinho e lacinho. Sim ou não? Sim, mas a ideologia de gênero diz não, a criança escolhe. Países de primeiro mundo rejeitam a ideologia de gênero, porque perceberam a natureza destruidora delas. Vou citar um país, quem está me ouvindo? Vou citar um país, Hungria. Eliminou todo tipo de estudo sobre gênero das universidades do seu país. A revista France Press, entrevistando o primeiro-ministro Viktor Orbán, por que o senhor aprova isso? A resposta dele foi: não há por que estudar gênero nas universidades, porque gênero é apenas uma ideia, não é ciência. O projeto da ideologia de gênero é normalizar o anormal, gerar uma pressão social para reconhecer a multiplicidade de gênero. A Bíblia diz, nós cremos e é comprovado na ciência, só há 2 sexos, macho, fêmea. Mas escute o que eu vou lhe dizer: Nova York, 31 tipos de gêneros. Reino Unido, para abrir uma conta no Facebook, 70 tipos de gênero. O que é que você é? Menino, menina ou menino, menino? O que é que você é? Menina, menino ou menino trans? E aí vai, meu irmão, é uma baboseira. Olha o que Maria Laura postou. Repete o nome dela. Isso aí, tem que saber o nome do inimigo. Olha o que é que ela postou. Mulher fazer sexo com animais é um menosprezo ao poder sexual dos homens contra ela. É um ato de resistência feminina, é a desconstrução da doutrina cristã. É mais do que prazer para nós, mulheres, é nossa luta política.
ela quer ser sábia, mas não passa de uma bestalhada. Historicamente, sempre existiu o conceito de que, agora escuta essa, a minha condição biológica determina a minha condição psicológica e meu comportamento social. Eu disse que essa pregação era complexa. Se você não prestar atenção e não valorizar o avivamento mental, vai sair daqui dizendo: eu pulei, senti, chorei. E a palavra foi mistério. Tu para de graça, pelo amor de Deus. Diga comigo, é normal. Para de graça, é normal. Minha condição biológica, ou seja, como eu nasci, ter primazia sobre minha condição psicológica. Diga, minha condição biológica está sobre e determina meu comportamento. Olha a voz das irmãs. Dá glória a Deus só as irmãs. Dá glória a Deus só os varões. Aí ó, grave. Voz de homem é grave. Homem não chama as irmãs de miga. Ó, um livro sobre comportamento. Faz favor, cantor. Fica embaixo que tu é grande. Um livro comportamental. Conheça as pessoas pelo comportamento. Se um menino, um rapaz, costumeiramente chama você assim, ó, com o dedinho tocando no ombro, ele tá querendo outra coisa. Senta lá. Para de chamar menina com o dedinho no ombro. E para de chamar menina de miga. É, vaza. Varoa. Manto. Manta. Ok, então vocês disseram comigo o que a ciência diz. Minha condição biológica determina minha condição psicológica e sociológica. Mas a ideologia de gênero vem... Olha que coisa. A ideologia de gênero vem e diz: não. Minha percepção psicológica determina meu comportamento. Eles dizem que ensinar a criança conforme o sexo é opressão. Eu estou falando isso aqui, e quando a professora começar a falar, na hora de perguntas e respostas, ou mesmo se não tiver, tu levanta o dedinho. E se não tiver coragem, chama ela no canto depois e dizer: professora, bora no canto aqui conversar um negócio. O que a senhora me falou são ideias, e o que eu vou te provar é ciência. Escute o que eu vou lhe dizer aqui. Eu repito: gênero é como eu me sinto. E por que saiu dos países de primeiro mundo? E por que a gente não pode aceitar? Por causa da miséria que causa. Exemplo 1. Olha o que é a ideologia de gênero. Exemplo 1. Uma mulher vai no consultório pensando em suicídio porque se sente amputada, mas está presa em um corpo normal. Ela está no corpo normal e diz: eu não sinto essa mão. Para mim ela não... Está sacudindo a mão. Mas eu não sinto ela. Eu me sinto sem ela. Eu não serve para mim, doutor. Eu quero me matar. Aí o doutor diz: não, você tem transtorno mental de integridade corporal, tá bom? Algumas sessões você fica perfeita. Obrigado, doutor. Essa mesma mulher, por acaso, vai ao doutor e diz assim: eu me vejo homem, mas eu estou presa no corpo de uma mulher. Tira meus seios para eu me sentir reto e me sentir homem. Se ela disser que sente qualquer outro problema não sendo real, transtorno de integridade corporal. Mas se ela disser
que se sente homem, ou se o homem disser que se sente mulher, o doutor não pode fazer com que ela participe de terapias, senão ele vai ser preso. Ele não pode falar nada. Ele vai olhar para ela e dizer: você é simplesmente uma pessoa transgênero. Ambos são problemas psíquicos, mas uma coisa, ela pode ser tratada enquanto não se tratar da sua vida sexual. Mas se ela tiver algum transtorno sexual, ele não pode fazê-la pensar o normal. Ele tem que apoiá-la, ele tem que incentivá-la. Exemplo 2, um holandês, Hartelbent, entrou na justiça para mudar a identidade. Como? Ele tinha 69 anos de idade, mas ele disse que se sentia com 49. Ele se sentia 20 anos mais velho. E por que ele quer alterar a identidade? Porque ele estava com dificuldade de achar emprego e de achar mulher. Aí disseram a ele: não! Ele entrou com recurso. Olha o recurso desse camarada. Então vocês podem mudar uma condição biológica relacionada ao sexo, mas não pode mudar uma condição biológica relacionada ao tempo. É o jeito que eu me sinto. Eu tenho que me comportar e a lei tem que me amparar. A ideologia de gênero vai sair do sexo e vai para muitas áreas, se essa porcaria for aprovada e aceita pela igreja. Exemplo 3, negativo: aumento de crianças e adolescentes com disforia de gênero. O que é disforia de gênero, pastor? É a palavra mais bonita, né? O menino é menino. Aí de tanta influência da rede esgoto de televisão, de tanta influência do PT, de tanta influência das escolas doutrinadas, a criança vai chegar em casa e dizer: mamãe, eu não sou pedra não, mamãe, eu sou cristal. Aumentou a disforia de gênero. O que era para resolver um problema psicológico, aumentou os problemas. E eu provo: Escócia aumentou de 500%, de 2016 a 2017. Inglaterra, de 2010 a 2015, esse problema com as crianças cresceu 1000%. Na clínica aparecia 97 a 100 jovens com problemas por ano. 5 anos depois, 2013 jovens na mesma clínica, por causa da ideologia de gênero. Essa aqui é legal. Um corredor nos Estados Unidos nunca ganhou dos homens. Nunca ganhou dos homens. Aí o que ele disse? Procurou o governo e disse: eu me sinto uma mulher presa nesse corpo aqui, então eu quero minha identidade de mulher. Aí ele recebeu a identidade. Você agora é mulher. E o que ele faz para ganhar vida? Corre contra mulheres, ganha todas. Contra homem nunca ganhou nada, mas está correndo contra as mulheres e ganhando tudo. Fallon Fox, primeira lutadora transexual, toda estrutura física de homem, mas porque se vê como mulher, recebeu autorização para lutar e bater em mulheres. Vem fazer isso aqui no Brasil. E quem assiste ele batendo nelas, faz o quê? Aplaude a lutadora vencedor. Entendeu não? Exemplo 5. Isso aí é a miséria que causada pela ideologia de gênero. Exemplo 5. Se um travesti ou um transexual bater numa mulher, a lei Maria da Penha não defenderá a mulher. Por quê? É duas mulheres brigando. Ombro largo, a patona, pezão, a mulher quebrada do lado. Ela bateu em mim e eu revidei. Você não será protegida, minha irmã.
Você não será protegida, minha filha. Você não será protegida, mulher. A ideologia de gênero desrespeita as mulheres. Por quê? Porque esse macho se sente como mulher, ele pode bater em mulher e terá os mesmos direitos das mulheres. E agora tem o gênero, exemplo 6, transracial. Sabe o que é isso? Se você se sente bicho, você tem que se impor. E as pessoas vão ter que te respeitar como bicho. Eva Tiamat não se sentiu bem como homem, se tornou mulher trans. Depois tirou o nariz e a orelha, implantou chifre, porque se via como dragão. Você ri, mas é feio mesmo. Aí eu pergunto, existe uma lei para esse tipo de gente na Constituição? Vai abrir uma conta no banco, mulher dragão. Colocar no cadastro, mulher trans dragão. Aqui dentro você ainda pode rir, mas se você colocar kkk no Facebook, o Facebook vai bloquear a sua conta. Se você colocar meu vídeo isolado no Instagram, vai bloquear seu Instagram. Transetário. Eu não me conformo com a minha idade. Eu tenho 50, mas eu me sinto trintinha. Um funcionário argentino, ao completar 59 anos, se declarou mulher. Pergunta pra mim, pra quê? Pra receber a aposentadoria mais rápido. Um homem de 52 anos de idade, quantos anos? Largou a família para assumir a identidade de uma menina de 6 anos. Hoje vive vestido de bebezinho, brincando com boneca, chupando o bico. Será que esse cara perdeu seus direitos de ter propriedade? Perdeu o direito de dirigir? Direito à herança? Direito de votar? E se bater numa mulher? E se abusar de uma criança? É brincadeira de criança, porque ele se sente com 6 anos. Mas ele tem 52, abusou da minha filha. É criança com criança, é brincadeirinha com criança. Como é bom, como é bom. Isso é a ideologia de gênero. Que Haddad fez um livro que criança pode fazer sexo com seus pais, com seus parentes. Ainda tem crente em São Paulo que apoia um cara desse. Que criança pode fazer sexo com bicho, porque ela se sente um bicho. Isso é ideologia de gênero. Exemplo 8, em Nova York, a menina disse que era menino. Aí a escola, por causa da ideologia de gênero, que lá é forte, teve que mudar o nome dela e obrigar todos da escola a chamar a menina de menino. Aí depois ela voltou atrás dizendo, não, eu sou menina mesmo, eu não quero ser menino, mas não. Aí a escola mudou de novo. Aí ela fez de novo. A escola procurou os pais e fez assinar o contrato. Quando ela tiver esse problema de novo, não vamos mudar mais nada. Ela vai ser o que nasceu para ser. Se a ideologia de gênero pega e você tem que ser respeitado como você se sente, aí você vai se sentir presidente, aí vai entrar aqui como presidente. Se esse negócio pega, quem aqui já assistiu, claro, Superman? É, os meninos e as meninas também. Superman, de repente vai entrar um menino aqui na igreja se sentindo Superman, cueca vermelha do lado de fora, com lençol nas costas. Pelo amor de Deus! Como eu me sinto? Eu tenho que ser respeitado. Isso é uma palhaçada com a nossa cara. Olha aqui, ideologia de gênero desprezando a pureza das crianças. Projeto de lei PL 122. Aquele lá, cuspidor. Fala o nome dele. Eu esqueci. Jean, fala irmã, Jean. Willis. Isso. PL 122, graças a Deus foi arquivado. Mudar o modo de educar, parentalidade neutra. Quem é a mãe? Não sei. Quem é o pai? Não sei, eu sou, o cuidador.
A senhora é o quê? Cuidadora. E o senhor? Cuidador. Então o senhor é meu pai? Não, eu sou mãe ou pai, se tu quiser, um dos dois. E a senhora? Sou mãe e pai, sou cuidador, não tem pai nem mãe, é cuidador. Parentalidade neutra, tipos de brinquedos. O que você quer brincar, minha filha? Você quer He-Man? Você quer um revólver? Boneca não. Você tem que colocar para a criança a boneca e o revólver, o que ela escolher. Brinquedos neutros e cores neutra. O quarto do menino, rosa. E o da menina, azul. Sasha nasceu em 2007. Até os 12 anos sem ninguém saber seu sexo. Revelaram que ela era menino. Mas no aniversário, ela escolheu. Como é que fala que as mães fazem na festa da criança? Decoração da fada. Fada. 2017, primeiro registro civil de uma criança com sexo indeterminado, onde deveria ter a letra MF, masculino e feminino, colocaram simplesmente U. Escolas sem identificação de banheiro para homem ou mulher. Sério? Sério. Colégio Dom Pedro, no Rio de Janeiro. Gênero neutro para a língua portuguesa. Substituir as vogais pela letra X. Cantor, o que você é, menino ou menina? O que a irmã é? Menina ou menino? Hã? Menina. Pela ideologia de gênero, meninix. Meninix. Tirar a vogal e coloca o X. E aluno, alunx. E aluna, alunx. Então, vamos quebrar essas ideias agora? Fala amém. Eu encerro a mensagem. Toca para mim. Dum. Dum, dum. Pode baixar um pouquinho. A ideologia de gênero despreza o corpo. Ou seja, se você é homem e se sente mulher, você é incentivado desde criança a remover suas partes íntimas. Tanto o menino quanto a menina. A ideologia de gênero despreza o corpo. Mas a igreja abre a boca e diz: Deus não erra, Deus não falha. Ele decretou macho e fêmea. É isso que você é, macho. É isso que você é, fêmea. Deus não errou. Você pode ter disforia de gênero. A ideologia está errada. Deus não. Deus não errou na genética. Deus não errou na anatomia. Deus colocou mente de homem no corpo de homem, mente de mulher no corpo de mulher. Tá preparado para dar glória a Deus? Olha como a verdade quebra a ideia. Você não tem ideias, você tem uma verdade. Então, olha, isso aqui me fez dar glória a Deus. Eu anotei para dividir com vocês essa mensagem. Olha como Deus valoriza o corpo. Olha como a Bíblia quebra a ideia da ideologia de gênero que desvaloriza o corpo. No Gênesis, Deus formou o corpo. Na encarnação, Deus veio em um corpo. Na cruz, Jesus pagou o preço do corpo pelo corpo. No Pentecostes, o Espírito desceu para habitar em nosso corpo. E no arrebatamento, Deus vai transformar o nosso corpo. E a gente vai subir para as mansões celestiais. A ideologia de gênero é a supervalorização da imaginação e o desprezo da real percepção. A raça ou o sexo está na genitália, mas o gênero, como eu devo me comportar, está na mente. O desejo deles, respeitados acima da nossa percepção natural. Se chega um macho na sua frente e você disser assim: bom dia, senhor. Bom dia, senhora. Viu? Eu me sinto mulher. Processo em você. Mas o senhor está todo de homem. Mas eu me sinto mulher. Ou seja, como a pessoa se sente acima da sua percepção natural. É um desrespeito. Imaginação
superando a realidade. Aí eu só tenho uma coisa a falar para um cara desse: finja que é mulher e eu finjo que não sei, quando na verdade sei que você não é o que finge ser. Ele vai fingir que é mulher e eu vou fingir que não sei, quando sei que ele é mulher, que ele é homem. Tá vendo que confunde a gente? Ele finge ser mulher e eu tenho que fingir que não sei que ele é homem. Então vai ser a sociedade dos mentirosos. Eclesiastes 7:29. Deus fez um homem perfeito, mas ele buscou muitas invenções. Versão NTLH. Deus fez um homem simples e direito, mas ele complicou tudo. Eu estou encerrando. Como eu me imagino, eu sou. É como eu me sinto, que todo mundo tem que respeitar eu. Então, como eu me sinto é a verdade, não é o que a Bíblia diz. Como eu me sinto é o certo, não é o que a sociedade diz. Então bora para a Bíblia. Gênesis 6:5. O Senhor viu que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, porque a imaginação dos seus pensamentos e de seu coração era má. Gênesis 8:21. A imaginação do coração do homem é má. Provérbios 16:30. O que fecha os olhos para imaginar coisas ruins. Provérbios 18:11. Ricos confiam em suas riquezas, segundo a sua imaginação, ele nunca será atingido. E quantos ricos estão sendo atingidos, se jogando do prédio abaixo? Por quê? Porque ele imaginava que sua riqueza era a sua maior felicidade, e sem a presença de Cristo, ele descobriu que ele é um totalmente pobre de marré. Já vi alguém falar assim pro outro: ó, confia no teu coração. O que teu coração tá falando pra tu? Não se deixa levar pelo que dizem, não. O que teu coração está dizendo? Isso é pregação de coachado. O que teu coração está dizendo? Bora para a Bíblia? É o teu coração que vai te guiar? Não. Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não confies em teu próprio entendimento. Jeremias 17:9 e 10. Não há nada mais enganoso e perverso do que o coração do homem. Quem conhecerá o coração do homem? Deus responde ao profeta: eu, o Senhor, esquadrinho o coração do homem e o interior de cada um, para dar a cada um segundo as suas ações. Pastor, é como eu me sinto que eu vou me comportar. Não, é como a Bíblia diz e como você nasceu que você tem que se comportar. Mateus 15:19. É do coração do homem que vem os maus pensamentos, crime de morte, adultério, imoralidade sexual. Nimrod se imaginou Deus e desejou fazer uma torre para tocar o céu. Deus frustrou. Os homens e as crianças de Sodoma imaginaram que poderiam ter relação sexual com os anjos. Deus frustrou. Davi pensou, imaginação, que estava certo ao trazer a arca em um carro novo. Deus frustrou. Judas pensava que Jesus seria um líder político. Jesus o frustrou. Nabucodonosor se viu como a fonte de suas glórias. Virou bicho. Simão se imaginava a fonte do poder em Samaria. Foi envergonhado por Pedro e por Filipe. Paulo disse que muitos homens pensariam estar servindo a Deus matando gente. As multidões imaginaram muita coisa de Jesus. Jesus não era o que eles imaginaram. Pedro foi o único que acertou, dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não é o que você imagina que está correto. Seu pensamento tem que ser controlado pela Bíblia. Aí sim ele fica correto. E eu encerro. Deus disse em em Gênesis 18: eu vou cumprir todas as minhas promessas na vida de Abraão. Olha só, olha Deus condicionando a promessa. Eu vou cumprir todas as minhas promessas na vida de Abraão, porque eu sei que ele vai ensinar os meus caminhos para os filhos dele. A igreja tem que estar atenta, os pais têm que estar atentos. Nós devemos estar atentos. O diabo está de olho em nossas crianças. Já fechei a Bíblia e o iPad, não vira as costas para mim. O diabo está de olho no seu irmão. O diabo está de olho na sua irmã, no seu sobrinho, nos seus netos.
Em nome de Jesus, escute o que eu vou lhe dizer. A ideologia de gênero é Faraó dizendo: mata as crianças. Mas enquanto o Faraó matava as crianças, estava nascendo um menino libertador. A ideologia de gênero é Herodes dizendo: mata as crianças. Mas enquanto matava as crianças, estava nascendo Jesus, o menino Jesus. Nasceu, cresceu, sofreu, morreu, pagou o preço pelos nossos pecados, mas ressuscitou e está vivo à direita de Deus, intercedendo por nós. Adolescentes, Deus está preparando vocês para vencer a ideologia de gênero. Não é normal. Você deve ter preconceito, nunca homofobia. Não mata, não xinga, não maltrata, não despreza, não humilha, não pisa. Mas preconceito você tem. Preconceito, conceito estabelecido antes que essa bagunça fosse liberada, apoiada, incentivada. Nós já tínhamos um preconceito, uma pré-verdade, uma pré-doutrina. Antes que eu tivesse amizade com ele ou com ela, eu já tinha essa palavra no meu coração. O mesmo preço que Jesus pagou pela sua alma, pagou pela alma dela, pagou pela alma dele. Mas em nome de Jesus, concordar e dizer que é normal, não, porque você foi chamado para quebrar ideias. E qualquer um que tenha essa ideia, seja na escola, seja na faculdade, seja na família, se falar para você que é normal, diga: te respeito, mas respeite a palavra, respeite a verdade. Deus fez macho, Deus fez fêmea, e eu estou orando por você. Fique em pé. Senhor, obrigado por esses meninos e meninas que ouviram sua palavra. Não deixe o diabo enganá-los através de professores, através da mídia, através de novelas. Não, não e não. Esse mundo jaz no maligno. Esse mundo é inimigo de Deus. A igreja não aceita isso como normal. Se há adolescentes, crianças, jovens aqui que estão com algum tipo de disforia de gênero, é comprovado, mais de 87% volta ao pensamento normal e entende que é aquilo que nasceu para ser. Em nome de Jesus, Pai, não deixe que ele tome decisão precipitada. Todos nós temos guerras, todos nós temos batalhas, e ele vai vencer essa guerra no jejum, na oração e na comunhão. Ela vai vencer essa batalha, não vai se perder na caminhada. Que Deus guarde a sua família, que Deus guarde a nossa família. O sangue de Jesus tem poder sobre a sua casa. O sangue de Jesus guarda a sua família. Você não vai perder tua família para esse mundo, não vai perder tua família para Satanás. Em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço essa rica oportunidade. Em nome de Jesus.